Olá, queridos, boa noite, shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir gravado. Então, hoje, a palavra que eu vou trazer é a respeito do Rosh Hodesh do mês de Adar. O que é isso, né? Porque eu sei que tem muita gente nova, muita gente assistindo pela primeira vez. Então, vamos lá. Nessa sexta-feira, às 18 horas, nós vamos entrar no Rosh Hodesh do mês de Adar. Então, para você entender, né, o que é Rosh Hodesh, é a cabeça do mês ou o primeiro dia de cada mês bíblico, ok? Então, não é à toa, né, que esse portal desse mês, que é o mês de Adar, ele vai abrir justamente junto com o Shabá, né? Porque na sexta-feira, às 18 horas, nós abrimos o portal do Shabá. Então, o mês de Adar, né, vai ser um portal duplo, porque ele vai abrir na sexta-feira, às 18 horas, junto com o portal de Shabá. Então, e também não é à toa que essa arma poderosa do Senhor vai coincidir com o início das comemorações de Carnaval, que é uma festa pagã, é uma festa terrível, né? Então, essa é uma arma de ataque, ok? Uma arma de defesa. Por quê? Porque o Senhor, ele nunca chega atrasado. Ele sempre envia, né, uma arma, né, de ataque contra esses tronos e de defesa, né, contra os ataques deles para o seu povo, ok? Então, no Rosh Hodesh, que é o primeiro dia de cada mês bíblico, nós comemoramos uma festa menor chamada de Festa da Lua Nova. Eu quero ler para vocês Isaías 66, 23, que diz assim: em todas as festas da Lua Nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Ou seja, aqui nesse texto, o Senhor fala exatamente daquilo que daquilo que a gente vai experimentar daqui 2 dias, né? No Shabá, que é uma ordenança do Senhor, e também na festa de Lua Nova, que é o primeiro dia do mês bíblico. Então, o Senhor usa a boca do profeta Isaías, falando que todas as nações virão adorá-lo no templo. Isso é uma palavra profética. Por que é uma palavra profética? Porque quando o Messias estabeleceu o reino aqui na terra, todas as festas serão comemoradas. Então, aqueles como nós, que já comemoramos essas festas, que já entendemos, né, que são estatutos perpétuos e que eles continuam em vigor, para nós vai ser muito mais fácil, muito mais simples, porque nós já estamos entrando nessa veia profética. Ok? Então, esse texto ele fala claramente, né, que todas as nações virão adorar o Senhor no templo, nos sábados, nas festas de Lua Nova e também em outras festas que a gente sempre explica, ensina e comemora conforme elas vão acontecendo. Então, quando inicia um novo mês, também inicia um novo ciclo de mês, ok? Então, e aí se abre um portal de 24 horas de liberação de bênçãos, onde a palavra nos orienta a ofertar. Então, em Números 10, 10, está dizendo assim: semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, eu quero explicar a respeito disso, porque, infelizmente, eu creio que, se não for o maior, é um dos maiores problemas da igreja
atualmente é sobre a escassez financeira, né? A maioria dos líderes não tem o entendimento sobre essa questão de prosperidade do reino, e muitos cristãos estão passando por situações muito difíceis. Então, aqui está uma das grandes chaves para isso, para combater essa escassez financeira e trazer um nível de prosperidade. Deixa eu ver quem está com o microfone aqui aberto. Deixa eu fechar. Então, isso é algo muito poderoso, né? Porque no Rosh Chodesh, ou no primeiro dia do mês bíblico, nós entregamos as nossas primícias ao Senhor. Primícias não é o mesmo que dízimo, né? E é um princípio muito poderoso de prosperidade financeira. Como eu vi que tem muita gente nova, muita gente que está entrando pela primeira vez, né, no final do culto, né, na hora que estiver terminando a palavra, eu vou explicar melhor sobre isso, ok? Então, né, mais uma vez, o mês bíblico que nós vamos entrar é Adar. Então, o que significa Adar? Adar vem da palavra adir e significa forte ou força, e também glorioso, majestoso, nobre, algo grande e largo. Então, esses são os significados da palavra Adar, ou seja, nós estaremos, a partir de sexta-feira, debaixo dessa unção poderosa. Então, é um tempo, quando nós entramos, né, no mês de Adar, nós criamos uma expectativa muito grande, né? Por quê? Porque é nesse mês, né, que acontece a festa de Purim. E apesar, pessoal, toma cuidado com os microfones, por favor. E apesar da festa de Purim não ser uma festa bíblica, onde o Senhor fala que é para que nós, que o Senhor fala como estatuto perpétuo, mas é uma festa histórica. E é uma festa que carrega um significado muito grande e muito poderoso, né? Eu quero trazer um conteúdo nas próximas semanas a respeito de Purim, e eu quero contar algumas histórias para vocês que aconteceu ao redor do mundo, para vocês ver que o Purim ele continua até hoje, ok? Mas vamos deixar para as próximas semanas. Então, no dia 14 de Adar é comemorado a festa de Purim, ok? Então, existe no reino, na dimensão espiritual, uma pressão muito grande que vem como uma oposição espiritual. Eu não sei vocês, mas já faz alguns dias que eu comecei a sentir essa oposição espiritual. E hoje, inclusive, eu senti uma resistência e uma oposição espiritual muito grande, ok? Então, vão observando para vocês entender, por isso que é importante entender o tempo que nós estamos vivendo, é por isso que é importante entender as estações bíblicas, né? Porque quando nós entramos no mês de Adar, o mês de Adar é o último mês do verão espiritual, ok? Então, é um mês que fecha a estação de verão e também fecha o ano bíblico, porque no mês que vem nós já entraremos no primeiro mês do ano bíblico, ok? Por quê? Porque Adar, daqui a pouco eu vou falar, Adar é o 12º mês do ano bíblico, do calendário bíblico, ok? Então, quando você fala de Purim, né, você fala de uma mudança de decreto, porque Purim é exatamente isso. Purim é a festa onde foi comemorado, né? Foi comemorado a vitória sobre os inimigos. Ou seja, existia um decreto de saquear, matar e exterminar todo o povo judeu, certo? Ao redor de todas as nações, aonde tinha povo judeu naquela época espalhado, que era nas 127 províncias, né? Que fazia parte do reinado persa, aonde tinha povo judeu, o decreto foi para saquear, matar e exterminar, ok? Então, só que esse decreto, ele foi substituído por um decreto
de vida, de paz e de bênção, ok? Então, o mês de Adar é um mês muito profético, porque ele termina com alegria e com grande júbilo, ok? Então, como eu disse, né, esse é o último mês do ano bíblico, né? Dentro do calendário bíblico, Adar é o último mês, é o 12º mês, e no próximo mês nós vamos iniciar o ano bíblico. Por quê? Porque começa em Nissan. Então, ele é profético justamente por isso, porque o 12º mês, ou seja, esse mês nós estamos fechando o calendário bíblico, e nós vamos terminar com alegria e grande júbilo. E no próximo mês, né, o mês que inicia o ano bíblico, também nós vamos começar com júbilo. Por quê? Porque acontece a redenção através de Pêssah, ok? Então, isso é muito forte, muito forte. Terminamos com a redenção e com a alegria de Purim e começaremos no próximo mês com a redenção em Pêssah. Porque o calendário de Deus, ele é perfeito, ele é todo planejado pelo eterno Deus, ok? Então, esse mês, ele nos traz estratégias sobrenaturais, né, de guerrear e vencer com as armas que o inimigo não tem acesso, ok? Então, por isso, eu vou estabelecer aqui alguns itens para você utilizar isso, né, como armas, como eu disse. Então, primeiro, você precisa decretar que os seus inimigos, eles vão cair em suas próprias armadilhas, né? Quando você lê Esther 5, de 9 a 14, conta que Amã, né, inimigo dos judeus, ele estava convicto da sua vitória, né? Ele reuniu sua família e seus amigos para contar as riquezas, né, aquilo que ele tinha conquistado. Naquele momento também ele aproveitou para se exaltar, dizendo que a rainha tinha convidado só ele para o banquete junto com o rei. Ou seja, ele só contou vantagens, né, porque ele estava convicto da sua vitória. E nesse evento, ele pediu que fosse construída uma forca para Mordecai. Só que a Bíblia diz que os exaltados serão humilhados, né? E depois, quando você lê Esther 7, no versículo 10, Amã, ele cai na sua própria armadilha, né? Então, eu quero até ler para vocês que diz assim: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, essa é a primeira dica, é o primeiro item que eu te dou, né? O segundo, na verdade, nós vamos tomar a autoridade que estava com o inimigo e receber a transferência de riqueza dos ímpios. Isso é muito poderoso. Em Esther 8, 1 e 2, diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Mardoqueu ou Mordecai é a mesma pessoa. Então, é por isso que é muito importante, né, você entender os tempos e as estações bíblicas e se alinhar aos princípios eternos de Deus, né? Porque os ímpios, eles acabam trabalhando para os justos, só que eles não sabem disso, né? E nós estamos nesse tempo profético. Esse é um tempo profético, onde existe um mover para isso, né? Onde o Senhor vai transferir a riqueza dos ímpios para aqueles que vivem na obediência à palavra de Deus, né? Não são para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não. Nem para aqueles que estão dentro de uma igreja. Isso vai acontecer para aqueles que conhecem os princípios bíblicos e cumprem, ok? Porque existe uma diferença. Tem muita gente dentro das igrejas, muita gente que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas não cumpre princípios, né? Alguns porque não conhecem e alguns porque conhecem, mas decidem não cumprir, não colocar em prática. Mas acontece que o Senhor, ele procura pessoas obedientes, né, que honram a ele.
Terceiro, quebrar todo decreto de morte e maldição. Esse mês é tempo de quebrar todo decreto de morte e maldição. Quando você lê Esther 8:8, diz assim: escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então, essa palavra é uma palavra muito forte e faz jus, né, com esse terceiro item. Esse mês nós vamos quebrar todo decreto de morte e maldição em nome de Jesus. Quarto, vai haver um estabelecimento, né? Nós vamos estabelecer um decreto de bênção. Em Esther 8, de 10 a 12, diz assim: e se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Pessoal, eu vou fechar a câmera rapidinho, porque chegou o momento de eu tomar os meus suplementos. Eu tenho horário. Daqui a pouquinho já abro de novo, rapidinho. Pronto. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Então, por causa de toda essa ameaça, né, e toda essa batalha pela vida, o mês de Adar se torna propício para resolver situações adversas e problemas, né, que muitas vezes aos nossos olhos, aos olhos humanos, não tem solução, né? Mas através dessa festa, né, que é a festa, eu acredito que é a festa mais alegre do ano, né? Que é Purim, porque nesse período eles saem nas ruas, eles comemoram lá em Israel, então realmente é uma das festas mais alegres do ano. E eu quero te dizer também que esse mês, mais um item, né? Que esse mês de Adar ele é muito profético. De 4 em 4 anos, nós temos um segundo mês de Adar, que é chamado Adar 2, e que nos traz uma bênção dobrada nesse período, né? Então, eu acho Adar um mês muito profético, porque é o único mês do calendário bíblico que se desdobra, né? Que de 4 em 4 anos se desdobra. Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui, né, no significado da posição que ele ocupa, né? Adar é o 12º mês bíblico e é formado pelas letras hebraicas Yud, que significa mão, e Beit, que significa casa. Então, esse significado dessas duas letras hebraicas nos traz o discernimento de que nós somos casa, nós somos habitação do Altíssimo, né? E nós vamos ter comunhão com Ele através das suas poderosas e potentes mãos, ok? E um outro ponto muito legal, muito importante sobre o 12 é que 12 fala de governo, né? Deus nos prepara para nós assumirmos a nossa posição nele, né? Ou seja, ele quer nos colocar como cabeça. E agora eu quero falar um pouquinho
a respeito da unção que está sobre esse mês. Né? Então, a unção da tribo de Naftali trará a bênção sobre esse mês. Naftali significa doçura é para mim. E a bênção, né, que o seu pai Jacó liberou sobre a sua vida, sobre a vida de Naftali, quando ele estava ali no leito de morte, confirma o significado do seu nome, né? Essa palavra, essa bênção que foi liberada sobre Naftali, está escrito em Gênesis 49, 21, que diz assim: Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Então, Naftali foi convertido à natureza do cordeiro. É por isso que ele profere palavras doces, né? Essa unção se refere à capacidade, né, de responder às agressões com palavras doces, né? O que nos faz manifestar a essência de Yeshua, a essência de Jesus. Em Provérbios 15, 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, eu quero te desafiar. Se prepara nesse mês para liberar essa doçura através da sua boca, ok? Por quê? Presta atenção, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Porque o trono que se opõe é dentro do zodíaco, né? Que a gente sabe que são tronos malignos, é o signo de peixes, né? E ele vem com a frequência de Leviatã, ok? Então, a frequência que se opõe ao mês de Adar vem de Leviatã. E Leviatã, ele traz o orgulho. E essa iniquidade se manifesta em pessoas, né, onde ainda existem algumas feridas abertas. De repente, onde o perdão não foi liberado genuinamente, ok? Então, é onde essa frequência, né, fala mais alto. Leviatã é chamado na Bíblia de serpente tortuosa ou serpente veloz, também dragão, né? Eles dão vários nomes para Leviatã na Bíblia. E engraçado que ele trabalha junto com Iemanjá e com todos os outros espíritos das águas, como sereias, ninfas, nereidas. Então, é um mês onde existe uma influência, né, das águas muito grande. E quando você fala de espírito das águas, você também fala de emoções. Então, é por isso que esse mês você tem que se observar, cuidado, né? Porque quando você fala de emoções, você fala de alma. Então, cuidado para sua alma não ficar agitada com esses ataques, ok? Então, presta muita atenção nisso, tá? E eu quero te dizer, assim, que é algo que eu tenho visto muito, tenho publicado também no Instagram, né, nas minhas mídias sobre isso. Esse ano, o carnaval, ele está vindo com uma invocação tão maligna das trevas, e tudo isso vai abrir portais, né, portais de trevas. É por isso que nós precisamos usar essas armas de guerra e também de defesa, né? Por isso que é importante nós entrarmos nos tempos e nas estações bíblicas, ok? Então, como eu já disse no começo, não é à toa que o portal, né, do mês de Adar vai abrir na sexta-feira às 18 horas, junto com o Shabá, para nos trazer uma bênção dupla, né? E também nos proteger das frequências malignas do carnaval, ok? Então, fica atento a isso. E como eu tinha prometido, né? Tem muita gente nova, estou olhando aqui, tem muita gente que está aqui pela primeira vez. Eu não sei se você já ouviu falar sobre primícias da forma que realmente a Bíblia descreve. Então, eu quero te ensinar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu falei que eu ia falar agora no final. As primícias, elas têm o poder de santificar todo o seu dinheiro e de encher fartamente os celeiros e os lagares até transbordar.
Então, essas bênçãos, né, que eu acabei de falar, de santificar o dinheiro e de encher fartamente os celeiros e os lagares, estão escritas em Romanos 11:16 e em Provérbios 3, de 9 a 10. As primícias também têm o poder de abençoar a nossa casa e a nossa família, ok? Então, quando você recebe o seu dinheiro, primeiro você separa as primícias e, na sequência, você separa os dízimos, porque na Bíblia, primícias vêm antes do que os dízimos. Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, né, nós conhecemos a história de Abel e Caim, né, onde os dois ofertaram ao Senhor. Só que Caim, ele entregou qualquer oferta para o Senhor. Mas Abel, ele entregou das primícias do seu rebanho. E a Bíblia fala que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas ele recusou a oferta de Caim, ok? Então, depois, né, nos próximos capítulos, um pouco mais para frente, aí, depois que várias coisas aconteceram, aí que o Senhor vai falar sobre dízimo, ok? E primícias não tem nada a ver com dízimo. Tem muita gente que prega que primícia e dízimo é a mesma coisa, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. As primícias é uma coisa, dízimo é outra coisa, tá? Então, quando você recebe o seu dinheiro, primeiro você separa as primícias e depois você separa os seus dízimos, né? E as primícias, elas não são entregues na igreja. As primícias, a Bíblia fala que as primícias têm que ser entregues para um sacerdote, ou seja, para um pastor que tem o entendimento desse princípio, que vai receber e orar ao Senhor, liberando as bênçãos, né, que estão sobre o cumprimento desse princípio, ok? Então, se você está chegando aqui agora, né, se seu líder não tem esse entendimento, se você quer cumprir esse princípio, né, depois eu vou pedir para a Evelyn colocar o nosso grupo de ofertantes, né, nos grupos que vocês receberam esse link para estar participando desse culto, ok? Porque todos os meses, né, as pessoas que estão recebendo esse entendimento, que entende realmente que as primícias é um princípio de prosperidade, então, e às vezes, né, não aprenderam isso, então elas ofertam e eu sempre oro apresentando, né, de forma específica. E aí eu quero ler também um texto para vocês que diz, que está em Gálatas 6:6, que diz assim, Gálatas 6:6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, na verdade, se você está aprendendo, né, esse princípio agora, né, não tem problema de você fazer no meu ministério, por quê? Porque a própria palavra de Deus fala que aquele que tira o outro da ignorância espiritual, então que você pode e deve ofertar, ok? Na vida dessa pessoa. Então, para quem for assistir gravado, o link vai ficar na descrição do vídeo, ok? Se você tiver alguma dúvida, tem algumas perguntas, tem algumas pessoas que também não sabem como calcular as primícias, né? Sempre tem essa pergunta, né? Então, eu já vou responder. As primícias, como que você faz para calcular? Tudo que o Senhor coloca nas suas mãos dentro de um mês, né? Tudo que o Senhor coloca nas suas mãos dentro de um mês fechado, você vai somar e você vai dividir por 30, ok? O resultado vai ser as suas primícias, ok? Então, por exemplo, vamos supor que você recebeu 3.000. Se você dividir por 30, R$ 100 são as suas primícias, ok? E aí depois você volta no valor total e aí você calcula o dízimo, certo? Então, eu vou me despedindo aqui do pessoal que está me assistindo gravado. Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração e até meu próximo culto.